Meu nome é Márcia Hadi, sou administradora da página Líbano e Seus Encantos. Hoje estou aqui com o senhor Ghassan, que ele vai contar a história sobre a vinda dele do Líbano para o Brasil. Ele vai participar daquele quadro Conte a Sua História. Vai lá, senhor Ghassan, me conta como é que foi a sua trajetória de migração do Líbano para o Brasil. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu tenho o prazer de receber essa loira simpática que me pediu para contar a minha história. Que, aliás, ela é história semelhante, se confunde com a história da maioria dos imigrantes. E a minha história não está sozinha, eu tenho a história junto com meus irmãos, meus pais. Nasci no Líbano, em Charbila, uma aldeiazinha chamada Charbila. Em 1959, quis o destino que a família toda migrasse para o Brasil. Porque aqui já tinha dois irmãos mais velhos, que hoje, infelizmente, não estão mais entre nós. Trabalhamos muito, batalhamos muito, chegamos aqui no dia 17 de dezembro de 1959. Saímos do Líbano no dia 25 de novembro de 59. Viemos a bordo do navio, ainda me lembro, se chama Massalia, era um navio grego. E viajamos até Alexandria, e de Alexandria até Atenas, onde nós trocamos do navio para um maior, chamado Provence, que era francês. E viajamos vários dias e noites e chegamos aqui, então, dia 17 de dezembro de 1959. Em que cidade você desembarcou? Foi Rio ou São Paulo? Porque a maioria parou no Porto de Santos. Fui né? Rio de Janeiro, fui no Porto do Rio de Janeiro e fomos para a cidade de Nilópolis, onde meus irmãos já moravam lá, Calil e Badi. Que eu saiba, essa cidade, né, em Nilópolis, tem uma grande quantidade de libaneses descendentes, né? É verdade, e continua tendo, inclusive, até agora. Então, nós trabalhamos muito e eu me lembro que no ano seguinte, 1960, já que éramos uma família grande, né? Nós éramos 6 irmãos naquela época, mais papai e mamãe 8, e meu irmão segundo, Badi, que o Calil é o mais velho, tinha casado recentemente e tinha uma filha. Então nós éramos já 10 pessoas. Então a situação apertou e eu tive que viajar para Brasília, que na época se construía Brasília, no tempo de Juscelino Kubitschek, e havia circulação de dinheiro e era chamada Cidade Livre, porque não pediam documento a ninguém, nós não tínhamos nem documento ainda. Era uma cidade bem evoluída na época, né? Ela estava bem próspera financeiramente na época. Mas era no início da construção, era tudo, muito circulava dinheiro para construir a capital da República hoje. Trabalhei lá, eu me lembro a primeira viagem foi com meu irmão Badi, porque nem falava português ainda, eu tinha alguns meses ainda no Brasil. O que veio você vir do Líbano para cá, para o Brasil? Eu acredito que o meu motivo será igual a quase todos os imigrantes. A gente viaja em busca de uma vida melhor, sempre trazendo no peito aquela promessa, aquela expectativa, melhor, né? Não só de uma vida melhor, como de voltar, retornar à pátria natal. E você não ficou com medo de vir para um país que a cultura era diferente, né, a princípio, e que você não sabia o idioma, não sabia do que você ia fazer aqui? Você não achou assim na época, tipo assim, um risco, né? Fazer uma coisa diferente na sua vida? Na realidade, eu nem queria vir, eu pessoalmente, porque eu queria estudar, queria ser advogado. Esse era meu sonho lá no Líbano. Queria ser meu colega, né? Eu me lembro que eu falava com meu pai, me deixa aqui na casa do meu tio, eu queria estudar para ser advogado e tal. Mas disse, não, tem que ir todo mundo. E medo não, primeiro porque eu era adolescente, eu tinha 16 anos de idade só. Então, a responsabilidade sobre isso era sobre meu pai e minha mãe, e principalmente meus 2 irmãos mais velhos, que já estavam aqui no Brasil. Então, eu não tinha ainda esse senso de responsabilidade de ficar com medo, não. Então, eu viajei com meu irmão, ficamos lá uns 25 dias até vender as roupas, a gente leva na mala, né, roupas daqui do Rio, da marca Gazi, da marca Haddad, são conhecidos, na época no Rio, era conhecido meus irmãos. E depois, na segunda viagem, ele não pôde viajar mais, porque como ele tinha esposa, tinha a filha menor, não pôde viajar porque
questões familiares, e eu viajei sozinho durante 2 anos, fiz 22 viagens a Brasília. Nossa, você trazia daqui do Rio para viver em Brasília? Em 1960, 1961, eu fiz 22 viagens para Brasília, levando roupas daqui que meus irmãos arrumaram, que eu nem falava português, nem conhecia ninguém. E você não trouxe uma quantia boa de dinheiro do Líbano não, pra cá? não. Inclusive, época, um mês uma carta, inclusive, né? Pra cá, né? Que uma transferência bancária, inclusive, né? as roupas eles compravam fiado com essa família Haddad e Ghazi, né, que eram fabricantes de roupas, comprava fiado e eu vendia para depois vir aqui pagar e pegar outras. Aí conseguimos arrumar dinheiro e com esse dinheiro que a gente arrumou ao longo dos anos, nós abrimos mais 2 lojas, além de nós tínhamos uma loja só. Os meus irmãos que tinham uma loja só. Mas começaram primeiro a vender na rua, né? Assim, sim, primeiro eles venderam. A loja de vocês. Primeiro eles venderam na rua, a verdade. E eu, depois desses 2 anos, podemos comprar 2 lojas ainda lá em Nilópolis, trabalhando. Depois passamos para Nova Iguaçu com uma loja, depois passamos para mais outra loja em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, né? A maior comunidade libanesa e descendente também está nesse município que é Nova Iguaçu. A batalha foi muito grande, sem dúvida nenhuma, mas eu fui para o Líbano várias vezes e voltei. E eu me lembro ainda saindo do Líbano a bordo do navio Massalia. Na época, os acompanhantes dos passageiros parentes podiam chegar até encostar no navio, porque não era esse cerco. Então, eu me lembro, meus tios, eram 3, choravam porque meu pai estava viajando, e ele dizia para eles, não choram que daqui a 3 anos eu volto, daqui a 3 anos eu volto. Eu me lembro que nós voltamos depois de 11 anos, só conseguimos voltar em 1970 a primeira vez. Aí, primeira vez. 11 anos, esse caso meu é idêntico ao caso de muitos, o da maioria absoluta dos imigrantes libaneses que vêm para cá. É uma luta. Você ainda conseguiu voltar lá, né? Meu avô, por exemplo, tem muita não gente... conseguiu voltar. Você vê. Era o sonho dele, né? Voltar ao Líbano e a questão financeira. Naquela época não tinha esse banco de fazer uma transferência, não tinha Pix, né? Não tinha nada, então ele não realizou o sonho dele. Mas é bom saber que você conseguiu vir para cá, né, prosperar. Com muita luta, nós todos juntos, os irmãos, graças a Deus, nós tivemos algum sucesso e a gente pôde voltar para o Líbano algumas vezes, inclusive meu pai e minha mãe também voltaram algumas vezes, e depois eles acabaram falecendo lá no Líbano. E seus filhos são libaneses ou nasceram aqui? São brasileiros, mas registrei eles todos no consulado libanês aqui no Rio de Janeiro. Né? Registrei eles todos, mas são todos brasileiros. As meninas já conhecem. Os meninos ainda não conhecem. Amir chegou, o mais velho, chegou até Egito, mas ainda não foi ao Líbano. E são médicos, O meu sonho são médicos. O meu sonho é levar eles todos um dia para o Líbano, se Deus quiser. Tomara que eu consiga realizar... Um pouquinho das raízes deles, passear um pouco lá, né? Agora, rever a família, né? O importante, Márcia, isso inclusive se adapta ou se aplica a quase todos os migrantes. Normalmente, o país que a gente migra, no meu caso o Brasil, com o maior prazer, acaba absorvendo, acaba a gente adotando, aqui, né? adotando o país como pátria mesmo. Eu sou brasileiro, naturalizado há muito tempo, e a gente acaba tendo essa pátria como realmente moradia dele. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso acontece em tudo. Você aprendeu português, porque dizem que o português é um dos idiomas mais difíceis do mundo. Você conseguiu captar bem o português ou teve muita dificuldade? Não, eu considero a língua árabe mais difícil. Para mim, pessoalmente, não foi muito difícil, porque eu falava francês. Porque lá no colégio do Líbano, obrigatório era o francês, principalmente na época, pelo intercâmbio cultural com a França. Atualmente ensinam tudo. Então, como eu falava francês bem na época que aprendi na escola, foi fácil aprender português. Foi mais fácil, não digo que foi fácil, mas foi mais fácil. Agora, para você ter uma ideia, Márcia, eu aprendi a falar e escrever português na rua, na raça. Eu não entrei no colégio aqui, eu entrei no colégio no Líbano. Foi uma coisa bem fácil, né? E você como empresário, né, você veio para cá praticamente sem nada, né? Óbvio, você começou a construir... Sou de origem pobre, sendo todos nós. Você conseguiu construir, né, e ser um empresário. Você imagina, um empresário assim,
no Brasil, quantos empregos até para brasileiro ele rende aqui no Brasil, ele consegue ampliar todo o mercado de trabalho, né? E gerar até empregos, né, para nós brasileiros. Aliás, se você permitir, Márcia, até os próprios brasileiros natos reconhecem este fator. Não só o libanês, não só o sírio, não só os árabes, os italianos, portugueses, japoneses, que são responsáveis também pelo progresso desse país e pela geração de emprego, etc. Isso é reconhecido pelos próprios brasileiros natos. E a verdade é essa, a gente não pode virar as costas assim, para os imigrantes que, como você, trouxe uma grande quantidade, né, de empregos, quando você gerou lucros para o país, né? Você gerou milhões de coisas, né? Para você ter uma ideia, Márcia, hoje a estatística fala que só no Brasil nós temos aproximadamente 11 milhões de libaneses e descendentes de libaneses, enquanto o Líbano, a população libanesa conta hoje com 5 milhões a 5 milhões e meio de habitantes. Dos libaneses estão aqui no Brasil. É muito difícil você encontrar uma cidadezinha, uma aldeia aqui no Brasil que não tenha um libanês. Isso já foi falado para mim com certeza absoluta. Inclusive aqui, acho que na Barra da Tijuca, nós estamos fazendo uma entrevista na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Me parece que tem uma comunidade enorme de libaneses descendentes aqui que me falaram. Primeiro a Tijuca, né? E a Barra da Tijuca diz que é uma comunidade bem grande, tem encontros, às vezes, de restaurantes libaneses. Como eu te falei, em todas as cidades, mas a principal está em São Paulo. A maior colônia está em São Paulo, mesmo porque pelo tamanho de São Paulo, Foz do Iguaçu, etc. tem. Mas aqui no Rio de Janeiro tem muito. Mas também a Saara, os comerciantes lá, quase todos são libaneses. Agora, nós realmente somos muito gratos ao Brasil, que é a segunda pátria minha. Eu não quero mentir que atualmente ela é a primeira, porque eu estou aqui nesse país há 64 anos, enquanto no Líbano vivi 16 anos, embora voltei várias vezes e fiquei alguns meses. Mas quando voltou, também voltou com saudade do Líbano, né? Então essa pátria se tornou realmente, no meu caso, é a minha pátria número 1 e o Líbano tornou, embora o Líbano ficou quase 25 anos número 1 no meu peito. Mas depois nele, né? Óbvio, coração, né? Memória, eu fui estudante lá, eu tenho colegas, tenho amigos que eu lembro deles até agora. Mas a batalha é essa, a gente tem que trabalhar muito para poder realizar algumas vitórias, tá? E o meu caso, repito a você, não só o caso da minha família, dos meus irmãos, é quase unânime de todo imigrante, seja ele libanês, árabe ou mesmo de outra, mais ou menos se assemelha. Vem aqui, não sabe falar o idioma, batalha muito, às vezes dorme até embaixo da ponte, trabalha como mascateiro ou com outro trabalho, quando, no caso japonês de agricultura e tal, uma luta muito grande para você realizar algumas vitórias e conseguir levar uma vida melhor. Mas o importante, eu quero destacar, na maioria das vezes, eu me atrevo a dizer em 90% ou mais, normalmente o país acaba absorvendo esse imigrante. A gente acaba se tornando pertencente a esse país que nós escolhemos para migrar. Eu queria citar até um fato, Márcia. Por acaso minha mãe é brasileira. Ah, é? Minha mãe é nascida aqui no Rio, num bairro chamado Quintino, e era filha de libaneses, e daqui viajou, tinha 5 anos de idade, era uma patrícia. E ela sempre nos falava, crianças, falava sobre o Brasil, que ela ama muito o Brasil, gosta muito, pedia a Deus para que um dia consiga voltar aqui para ver onde ela morava e tal, porque ela lembrava, e veja o destino, como é que fez. Trouxe a gente todo de volta e nós levamos ela. Quando nós viemos, levamos ela lá no Quintino para ela ver a casa, ela reconheceu a casa onde ela morava. Ah, que legal, né? Muito bom, né? Saber de mais uma história de um libanês que construiu a história dele aqui no Brasil, veio do Líbano, né? Praticamente como a maioria dos libaneses, sem grandes expectativas de vida, sem saber, né, o idioma, construiu uma vida, construiu família aqui, gerando lucros, empregos, renda, né, para os brasileiros, e
as histórias geralmente são todas parecidas, né? Parecidas. E cada um com um pouquinho da sua história. Agradeço ao senhor Gassan pela matéria hoje, fazer parte do quadro, né? Conte a sua história da paz, Líbano, seus encantos. E agradeço por ele também ter me recebido gentilmente na casa dele. Fez aquela comida árabe maravilhosa, né? E foi tudo perfeito. Mais uma vez, foi um prazer receber você aqui. Quando precisar de mim, você que eu percebo amante do Líbano, embora ser neta e nunca viajou para o Líbano, por incrível que pareça, mas conhece sobre o Líbano talvez até mais do que eu. Foi um prazer recebê-la e quando precisar de mim, pode contar comigo para que você precisar. Tá bom, agradeço muito pela matéria. Sou a Márcia Hadi, administradora da Paz e seus encantos.